Quem não consegue guardar R$ 1.000, nunca vai guardar R$ 10.000. E a razão disso vai te chocar. É isso mesmo que eu acabei de falar. E eu sei que muita gente não quer ouvir isso, mas é a verdade nua e crua. Se você acha que R$ 1.000 é pouco, que não vale a pena, que isso não é dinheiro, ou que só vale a pena juntar quando o valor é alto, você está cometendo o maior erro da sua vida financeira. E eu falo isso com toda a certeza do mundo, porque eu pensava exatamente igual a você. E foi esse pensamento que me deixou passando aperto, dependendo de empréstimo, de cartão, de ajuda dos outros, por muitos e muitos anos. Hoje, eu quero te contar a minha história. Como eu, que ganhava tão pouco que mal dava para comer, consegui juntar os meus primeiros R$ 1.000, o que isso mudou na minha vida. E porque esse valor pequeno foi o passo mais importante de todos, muito mais importante do que juntar 10 mil, 20 mil ou qualquer outro valor. Se você está aí pensando que pouco não dá nada, fica comigo até o final, porque hoje eu vou mudar a sua cabeça de vez. Vou voltar um pouco no tempo com você. Teve uma época que foi bem difícil, viu? Eu trabalhava feito um condenado, o dia inteiro, me matava de trabalhar. Mas o dinheiro que entrava era pouco, muito pouco. Era um salário que mal dava para pagar aluguel, conta de luz, conta de água e comprar o que comer. E olha lá, se sobrava alguma coisa, já era muita sorte. E na minha cabeça, na época, eu tinha duas crenças que me ferraram feio. A primeira era que dinheiro é para gastar mesmo. Se eu ganhei, tenho que gastar. Senão, qual é a graça? A segunda era pior ainda. Eu ganho tão pouco, não tem como sobrar nada. Juntar dinheiro? Isso é coisa de rico, de quem tem muito sobrando. Eu não tenho esse privilégio. Isso não é para mim. E o pior pensamento que eu ouço até hoje, e que eu também tinha, é esse. Ah, para que eu vou guardar R$ 1.000? Isso não é dinheiro, não resolve nada. Eu só vou começar a guardar mesmo quando eu ganhar mais, ou quando aparecer uma bolada, um dinheiro extra. Daí sim eu guardo 5 mil, 10 mil de uma vez. Sabe o que eu digo para você? Isso é a maior mentira que contam para nós, e é a armadilha que faz a gente ficar pobre a vida toda. Porque quem não sabe guardar pouco, também não sabe guardar muito. Se você espera chegar lá na frente com um dinheiro grande na mão, para só então aprender a guardar, pode ter certeza. Quando esse dinheiro chegar, você vai gastar tudo, vai acabar com ele rapidinho, porque a sua cabeça ainda não mudou, o hábito ainda não existe. E foi vivendo assim, esperando sempre por um dia que nunca chegava, que eu fui levando a vida, ano após ano. E sabe qual era o resultado? Eu vivia sempre no limite, sempre contando os centavos, sempre esperando o dia do pagamento, sempre com medo do que podia dar errado. E o pior, qualquer coisinha que saísse do normal já virava uma tragédia. Se adoecia alguém da família, já era. Tinha que correr atrás de empréstimo. Se o pneu furava, a geladeira parava ou vinha uma conta mais cara, eu entrava em desespero. E a solução era sempre a mesma. Cartão de crédito, cheque especial, pedir dinheiro emprestado. E aí a dívida ia crescendo, crescendo, e quando eu via, eu estava cada vez mais afundado, sem saída. Nessa época, eu ouvia todo mundo falar: tenha reserva, junte dinheiro, pense no futuro. E eu pensava: fala sério, né? Essa gente não sabe a minha realidade. Fica fácil falar quando ganha bem. Eu não tenho nada disso. E eu simplesmente ignorava todos os conselhos, achando que aquilo não servia para mim. Até que um dia eu percebi que não dava mais para continuar daquele jeito. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava tão cansado de pedir dinheiro, tão cansado de passar vergonha, tão cansado de viver com medo, que eu pensei: preciso mudar isso, de qualquer jeito. Mesmo que seja pouco, mesmo que demore muito, eu preciso ter pelo menos um dinheiro meu, guardado, só meu. E foi aí que eu coloquei na cabeça: o meu primeiro objetivo é juntar R$ 1.000. Muita gente falava: ah, mas 1.000 é tão pouco, para que isso? Não vai te deixar rico. Mas para mim, naquele momento, R$ 1.000 parecia uma fortuna, parecia algo impossível de alcançar. E sabe como eu fiz? Porque eu não tinha condições de separar valores altos, eu comecei separando o que ninguém dava nada. Comecei separando R$ 2, R$ 3, R$ 5, R$ 10, o que sobrava, o que dava para separar. Às vezes não sobrava nada, aí não guardava nada mesmo. Mas nos dias que sobrava, eu separava. E eu fiz uma regra que foi o segredo de tudo. O dinheiro que ia para a reserva, ia e não voltava mais, de jeito nenhum.
Mesmo que eu precisasse muito, mesmo que estivesse apertado, eu não mexia. Teve mês que foi muito difícil, viu? Teve mês que eu olhava para o valor que já tinha guardado e pensava: que droga, eu tenho R$ 200 aqui e estou precisando tanto. Será que não pego de volta? A vontade era enorme. Mas eu pensava: se eu pegar agora, eu nunca mais vou sair dessa vida de aperto. E demorou. Demorou uns 8 meses, quase 9 meses, para falar a verdade. Não foi rápido, não foi fácil. Teve meses que eu achei que não ia conseguir. Mas chegou o dia, eu fui somar tudo, e tinha lá, R$ 1.000 guardados. A sensação não foi felicidade por ter o dinheiro, não foi alegria de poder gastar. Foi uma sensação de alívio, de segurança, de algo que eu nunca tinha sentido na vida. Eu olhei para aquele valor e pensei: agora eu tenho algo meu. Agora eu não estou mais completamente desprotegido. E sabe o que aconteceu? Na semana seguinte a eu completar esse valor, adivinha o que deu errado? A minha geladeira, que já era velha, queimou de vez. Parou de funcionar. E arrumar ela, ou comprar uma usada boa, custava em torno de R$ 600, R$ 700. Se fosse antes, o que eu iria fazer? Entrar em desespero, correr para o cartão, pedir dinheiro emprestado, ficar devendo para Deus e o mundo. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez eu fui lá, peguei um pouco daquele dinheiro que eu juntei com tanto sacrifício, arrumei a geladeira e pronto. Resolvi o problema sem dever nada para ninguém, sem se enrolar, sem aumentar dívida nenhuma. E foi ali, naquele momento, que a ficha caiu de vez. Eu entendi tudo o que ninguém tinha me ensinado até hoje. Eu entendi que eu estava completamente errado quando achava que R$ 1.000 era pouco, que não valia a pena. Eu entendi que esse R$ 1.000 não serve para te deixar rico, não serve para comprar nada de luxo. Ele serve para te dar segurança. Ele serve para te impedir de voltar para o perrengue quando algo dá errado. Mas mais do que isso, ele serve para criar o hábito. É aqui, nesse primeiro 1.000, que a gente treina a nossa cabeça, que a gente aprende a controlar o que entra e o que sai, que a gente aprende a dizer não para gastos desnecessários. E é exatamente por isso que dizem por aí, e é a mais pura verdade: os bancos odeiam quem consegue juntar os primeiros R$ 1.000. Sabe por quê? Porque o sistema todo é feito para que a gente gaste tudo o que ganha, para que a gente fique sempre devendo, sempre precisando de empréstimo, sempre dependente. Mas quando a pessoa consegue juntar esse primeiro 1.000, o banco percebe que a chave virou na sua cabeça. Ele percebe que você aprendeu a lição mais difícil de todas, a lição de guardar. E quem aprendeu isso, não para mais. Quem conseguiu guardar o primeiro 1.000 já sabe exatamente o que fazer para guardar o segundo, o terceiro, o quarto. E quando você menos esperar, você olha e já tem lá 5.000, 10.000, 20.000 guardados, de forma natural, sem sofrimento, porque o hábito já está formado, a mentalidade já mudou. Esse primeiro 1.000 é a maior barreira que existe, principalmente para quem está começando agora, para quem sempre teve dificuldade com dinheiro. Ultrapassar essa barreira é virar a chave. É sair do lugar onde a maioria fica parada a vida toda, esperando por uma bolada que nunca vem, ou gastando tudo o que entra. O primeiro 1.000 é o passo mais importante. É a marcação de toda uma nova história. Então, se você está aí pensando que pouco não vale a pena, apaga esse pensamento da sua cabeça hoje. Comece pelo 1.000. Ele é pequeno, sim, mas é o mais importante de todos. Depois que você conquistar ele, o próximo passo vem naturalmente. Depois vem os R$ 5.000, depois os R$ 10.000 e assim por diante. E olha, fica ligado, hein? Porque quando eu cheguei aos R$ 5.000, eu cometi um erro tão grande que quase perdi todo o dinheiro que tinha levado anos para juntar. Deixei ele parado, rendendo nada, achando que já estava rico. E foi aí que eu aprendi a lição que mudou tudo de novo. Então não perde o próximo vídeo, porque eu vou te contar exatamente o que eu fiz de errado e o que você deve fazer para não cair na mesma roubada que eu caí. Por hoje é isso. Espero que essa história tenha mexido com você, assim como mexeu comigo quando eu vivi tudo isso. Se você se identificou, compartilha com quem precisa ouvir isso também, porque muita gente ainda pensa que pouco não vale a pena e está perdendo a chance de mudar de vida. Um abraço e até a próxima!